Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Duas coisas te peço, não mais negues, antes que eu morra. Provérbios capítulo 30, versículo 7. Provérbios 30 é uma coleção de provérbios escrita por um homem chamado Agur. Que você observa as palavras de Agur desse capítulo, que ele era um homem muito espiritual, que observava a natureza e vários aspectos dessa vida e buscava tirar lições relevantes disso. Agur percebeu isso em alguns animais. Ele vai falar da sabedoria encontrada em criaturas muito pequenas, como formigas, arganazes, gafanhotos. Agur também demonstrou ter zelo pela palavra do Senhor. No versículo 5 ele diz que toda a palavra de Deus é pura. E no versículo 6, nada acrescentes às suas palavras. Um homem que queria manter a fidelidade à palavra do Senhor e reconhecia a pureza dela. Mas talvez o que mais me chama a atenção nesse texto é uma pequena oração que Agur faz, dos versículos 7 até o 9. E essa oração, ela se destaca, a sua beleza está na sua humildade e na sua simplicidade. Ele pede aqui duas coisas ao Senhor, antes que sua vida termine. E vamos observar rapidamente essas duas coisas. A primeira delas, do versículo 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. O primeiro pedido dele, então, é para manter todas as mentiras longe dele. No primeiro momento, eu penso que Agur quer se afastar da tentação dele mesmo mentir. A mentira é um pecado dos mais condenados em toda a Bíblia. Pessoas às vezes tentam justificar mentiras. Tentam dizer que uma mentira que vai gerar algum resultado positivo, talvez até que vai ajudar outra pessoa, é justificável. Mas a Bíblia não trata dessa maneira. A Bíblia trata a mentira como um pecado detestável. Algo, inclusive, que vem do diabo. A ponto de Jesus dizer que ele é o pai da mentira. E que quem vive dessa maneira age como filho dele, não como filho de Deus. É um bom pedido que Agur faz aqui. Talvez Agur também está pedindo no sentido de que ele não quer ser enganado pelos outros. Que um mentiroso poderia tirá-lo do caminho correto. E poderemos relacionar isso ao que ele falou no versículo 6. Nada acrescentes às palavras de Deus. O mentiroso muitas vezes faz isso e tira pessoas bem intencionadas do caminho do Senhor. E o segundo pedido de Agur, o restante do versículo 8 e versículo 9. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Seu segundo pedido aqui, para que Deus dê a ele o pão que for necessário, que não permita a ele nem ser pobre, nem ser rico. Nós temos, nesse pedido de Agur, algumas lições pertinentes. Primeira coisa, nós dependemos do Senhor para o nosso suprimento material. Precisamos pedir a Ele o pão necessário. Jesus ensinou sobre isso naquela sua oração modelo. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Foi o que Jesus ensinou. Que nós devemos colocar isso em nossas orações. Devemos pedir isso a Deus. Se for da sua vontade, Ele vai nos conceder. Mas a outra coisa, outra grande lição que Agur dá aqui, é a respeito dos perigos tanto da riqueza quanto da pobreza. Muitas pessoas gastam muitas energias em ficar ricas. Querem acumular mais e mais, querem obter muito dinheiro. Até às vezes falam
disso utilizando alguma justificativa, que o dinheiro pode ajudar no serviço, o dinheiro pode permitir que ele seja generoso e ajude outras pessoas. Mas Agur sabia que havia um perigo nisso. Que muitas vezes os ricos se orgulham, talvez até negam o Senhor. Pensam que não dependem mais de Deus. Ele tinha esse medo. Medo de negar o Senhor. E se questionar: quem é ti, Senhor? Mas ele também não caía no erro que outras pessoas caem. Alguns até hoje argumentam que a pobreza é a melhor maneira de servir a Deus, que é um caminho para uma espécie de santidade superior, que você chega nesse estado doando tudo o que tem. Mas Agur reconhece que também havia um perigo nisso, de se tornar tão necessitado que você é tentado a pecar contra o Senhor. Ele fala sobre furtar aqui. Pode ser, para alguns. Talvez culpar a Deus pela sua situação. Viver murmurando e descontente. O ponto aqui não é que não existe nenhuma esperança para ricos ou pobres. Se Deus nos fizer pobres, devemos continuar olhando para Ele, sendo fiéis a Ele. Mas a lição de Agur é especialmente do seu foco em servir a Deus nesta vida, antes que morra, para poder estar eternamente com Ele na próxima. Os seus pedidos olham especialmente para que Ele mantenha sua fidelidade ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.